Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia de estudo bíblico aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Para hoje temos um tema muito bonito, muito interessante, e o título do nosso tema de hoje é Não perca a esperança. Vamos a estudar uma passagem dos Evangelhos, especificamente um dos milagres de Jesus mais impressionantes. Mas antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te peço dar like aqui no vídeo, compartilhar, inscreva-se no canal, ative o sininho para que os próximos vídeos cheguem mais rápido a você. E te convido também a participar do meu canal Pregando o Evangelho de Cristo lá no Facebook. E no meu grupo de Facebook, A Palavra de Deus Salva, onde postamos todos os dias devocionais diários, capítulos da Bíblia. Estamos na missão de ler a Bíblia em um ano. Já estamos no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, e pelo Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Então eu te convido a ir lá, curtir, comentar, compartilhar, ler a palavra, e assim você vai ser um canal de bênçãos do Senhor quando compartilhe essa informação com aqueles que estão em trevas, com aqueles que precisam da palavra de Deus para se libertar da escravidão do inimigo. Então, meus queridos, vamos começar? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 12. E lá está escrito: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, esse é ele Jesus, né? Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, meus queridos, aqui vemos que o homem, ele estava doente e ele padecia de uma das doenças mais terríveis da época, que era a lepra. Hoje a lepra é conhecida como hanseníase. Então, essa doença, hoje em dia tem cura, hoje em dia existe um tratamento, e a gente não vê as complicações. É muito difícil hoje em dia ver as complicações da doença. Essa doença muito alastrada, cheia de feridas, de pus, que era muito frequente na época, as deformidades que provoca esse tipo de doença. Então, era uma das doenças mais temidas daquele tempo. Os infectados eram isolados e considerados mortos em vida. Hein? No livro de Levíticos, nos capítulos 13 e 14, se descreve as ações que se tomariam com aquelas pessoas, incluindo o isolamento, incluindo os direitos que esse tipo de pessoas tinha na sociedade da época. A lepra tinha implicações sociais e religiosas nesse tempo. O leproso devia viver fora do acampamento, não podia se misturar. E ao chegar perto dos outros, deveria de gritar: imundo, imundo. Ou seja, se identificar como uma pessoa imunda. Mas um leproso, neste caso, possivelmente em estágio terminal, com a pele
necrosada, cheirando mal, sai do leprosário, rompe o isolamento e se aproxima do Senhor Jesus. Sem esperança e entregue à morte, certamente, o infeliz se prostra com o rosto em terra. Sabe que não está diante dele um homem comum. Ele reconhece que Jesus é o Senhor e confessa a sua plena confiança no poder de Jesus para curar. Então, meus queridos, aqui vemos como uma pessoa praticamente entregada à morte, certamente escutou por comentários que até no leprosário se comentava dos feitos, dos milagres do Senhor Jesus. E ele teve duas coisas muito importantes. Ele teve fé e ele teve muita coragem. Porque na lei, quando um leproso ele entrava em lugares habitados, ele poderia ser até morto, apedrejado. E não era considerado crime. Eles eram avisados de que não poderiam fazer isso. E ele teve muita coragem, levado pela fé, porque acredito que muitos leprosos também escutaram falar de Jesus e na época ninguém foi a procurá-lo. Então, ele foi porque reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. E reconheceu que a única esperança que ele tinha na vida, de ter uma vida normal, de ser curado, era mediante o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus queridos. E é para você, não perca a esperança. Você está com uma doença terminal, você está com algum problema de saúde importante, você está passando por algum problema, tanto físico, emocional, e acha que não tem outro jeito na vida e se entrega à morte. Pense que existe um que é dono de toda autoridade, de toda honra, glória, poder, nos céus, na terra, embaixo da terra, e que ele pode te curar, e que ele pode colocar as mãos em você. Ele pode te tocar, e você pode ser liberto e curado de qualquer coisa. Amém, meus amores? Medita nisso. Continuamos com a história. Vamos ver o que aconteceu. Jesus, aqui fala, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Glória ao Senhor Jesus. Aqui vemos em ação o médico dos médicos, meus queridos. Jesus não enxota o leproso, como certamente foi orientado a fazer pelas multidões, até pelos discípulos que estavam a seu lado. Ele não enxota o leproso por ser impuro e por causa dessa doença contagiosa, hein? Além de tocá-lo, que era proibido também na época, aquele que tocava um leproso era considerado também impuro, tinha que ser purificado. Então, além de tocá-lo e curá-lo, Jesus o abraça, pois esse é um dos significados da palavra traduzida por tocar, em hebraico, né? O puro, ele torna o impuro puro. Que coisa maravilhosa, né? E reverte uma situação humanamente irremediável. A cura foi instantânea. Deixa eu falar aqui. Hoje em dia existem medicamentos para tratar a lepra, mas quando a lepra ela alcança
um estágio muito avançado, em que existem muitas lesões de pele, deformidade, incapacidades, a doença não tem volta atrás. É uma doença infecciosa crônica e que pode trazer muitos problemas para a saúde física da pessoa. Então, o estado em que o leproso se encontrava era humanamente irremediável, como hoje pode acontecer. Então, a lepra são estadios iniciais e que tem cura. Além disso, existem reações imunológicas importantes que podem acontecer na pessoa, que praticamente deixa o doente incurável. Então, só o Senhor, com o seu poder, pode trazer libertação aí. Então, a cura aconteceu de forma instantânea. Foi falar, eu quero sim, eu quero que você seja curado, e o homem ficou curado. Essa cura foi instantânea, imediata e eficaz. A pele foi regenerada, a carne ficou sã. Imagino que a pele ficou como a pele de uma criança, de um bebezinho. As cartilagens carcomidas certamente retornaram a seu estado original. Glória ao Senhor. Tudo se fez novo no corpo daquele homem já sentenciado à morte. É o que Jesus, meus queridos, também faz agora com cada indivíduo. Ele não somente toca nossa impureza pecaminosa com a ponta de seus dedos, mas envolve os impuros com o braço de sua compaixão. Glória a Deus, meus queridos. Nós éramos leprosos neste mundo. Nós estávamos no leprosário do mundo. E o Senhor Jesus, com o sacrifício que Ele fez na cruz, meus amores, Ele se tornou impuro. Ele nos tocou na nossa impureza para nos transformar em puros. Hoje somos novos, pessoas novas. O passado já passou. As iniquidades anteriores foram apagadas. E Jesus nos deu a possibilidade de ligar o abismo que nos separava de Deus. Agarra essa oportunidade, meu querido e minha querida irmã. Agarra essa oportunidade e não perca, porque estamos nos fins dos tempos. O Senhor praticamente está chegando, voltando. E depois a graça vai sumir. O tempo da graça vai desaparecer. Então, hoje Ele está batendo a tua porta. Hoje Ele está te dando a chance de ser curado da lepra espiritual. Medita nisso, meu querido. Então, além da cura física, que aconteceu ante os olhos de todos, né? Jesus operou no homem a cura emocional. Quando tocou, Jesus mostrou que ele tinha valor e dignidade, coisa que ele havia perdido e que a sociedade da época o estigmatizava. Já havia tempo que o homem certamente não sabia o que era um toque, não sabia o que era um aperto de mão, não sabia o que era um abraço. Todos fugiam dele horrorizados. Certamente ele passou por situações bem constrangedoras. Se ele usasse sair do isolamento, que já falamos que o povo pegava pedras para apedrejá-lo. Se teimasse em sair do leprosário, era chamado de maldito, de impuro. Mas Jesus o tocou para curar suas emoções, para sarar sua alma e restaurar
sua dignidade e seu valor. É o que Ele faz hoje conosco, meus queridos. O Senhor é bom demais. Deus é bom o tempo todo. E nós não merecemos essa graça. Nós não merecemos a misericórdia que o Senhor tem conosco. O amor dele é tão grande que Ele mandou a seu único filho, a seu filho unigênito, a morrer por aqueles leprosos, a morrer por aqueles pecadores, para que hoje você e eu sejamos considerados filhos de Deus e herdeiros da glória, herdeiros da eternidade com Jesus Cristo. Vamos continuar a história? Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Então o Senhor fala, não fale para ninguém o que aconteceu, hein? Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, meus queridos, a cura já vimos que foi plenamente eficaz, mas o curado precisava ir ao sacerdote da sinagoga, do templo, ir ao sacerdote que dava o diagnóstico da doença e também autorizava o curado a retornar ao convívio social. Ele precisava, segundo a lei, de esse tipo de situação, de passar por isso. Ele precisava se apresentar ao sacerdote para que fosse autorizado a retornar. Primeiro, definir que estava sendo curado e depois retornar às atividades com a sociedade. Né? A obra de Jesus em nós não é apenas uma experiência subjetiva, ou seja, que não se pode ver. Pode ser vivificada e atestada também objetivamente. O homem curado devia também oferecer o sacrifício determinado por Moisés para servir de testemunho ao povo. Ele não precisaria mais esgueirar-se nas sombras, com medo de ser apedrejado. Jesus o devolveu não apenas à sanidade física, mas ao convívio com a família, o convívio com a sinagoga, o convívio com a sociedade. Então, meus queridos, o milagre que não só trouxe bênçãos físicas para ele, senão a possibilidade de uma vida nova, a possibilidade de ter comunhão com o Senhor, de poder participar dos estudos da sinagoga, de poder retornar à família dele. Certamente, às vezes, tinha filhos, tinha anos que não via, a esposa, pai, mãe, irmãos, que ficaram muito felizes. Eu acredito que muitas das famílias, muitos dos familiares ficavam muito tristes quando o familiar doente tinha que abandoná-los e se isolar fora da cidade. Então, trouxe ao homem uma libertação emocional e espiritual também, muito importante. Continuamos. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Então, meus queridos, esse milagre teve um impacto muito grande. O homem curado não apenas foi ao sacerdote, mas também proclamou a todos o grande prodígio. Embora tenha sido advertido por Jesus a não contar nada a ninguém.
Então o Senhor falou para ele: não conte nada a ninguém, mas apresenta o sacerdote, recebe lá, autorizo, faz seu sacrifício, recebe autorizo para voltar à sociedade. Mas ele não fez só isso. Ele glorificou o nome de Deus e contou a todos os que ele conseguiu falar do milagre e quem foi quem o fez. O resultado foi que a fama de Jesus se tornou ainda mais notória. Como consequência, grandes multidões fluíram para o ouvirem e para serem curados da lepra e de outras doenças também, meus queridos. É curioso aqui, nesta passagem, que Jesus tenha ordenado ao homem calar-se, mas ele não se calou e ele proclamou o que havia acontecido. Hoje, Jesus nos manda a falar e muitos de nós nos calamos. Então, meus queridos, o Senhor Jesus falou: preguem o Evangelho até os confins da terra. E isso às vezes não é cumprido. Muitas vezes nos calamos, guardamos nossos talentos. E temos hoje tantos médios para levar a palavra, para levar a libertação a tantas pessoas. E eu sempre pensei assim, que se cada cristão fizesse um devocional diário de pelo menos 2 minutos e levasse a palavra na internet, acredito que as redes sociais estariam cheias da palavra de Deus. E não predominaria a fornicação, a prostituição, a pornografia, a idolatria, que hoje predomina nas redes sociais. Então, irmãos, vamos lá. Vamos a levar a palavra do Senhor para que esta seja pregada em todas as nações. Hoje você pode pregar para um alemão, para um chinês. Sim, porque ele pode estar ouvindo a tua pregação com tua língua, mas ele pode traduzi-la e existem legendas. Você pode estar levando libertação a pessoas de outros países que nunca ou não têm por perto igreja, pastores, pessoas de Deus. Então, meus irmãos, hoje Jesus não te fala para calar. Hoje Ele te fala: vai e prega o Evangelho até os confins da terra. E não é hora de você se calar. É hora de você abrir a boca, levar a palavra e falá-la sem medo, mesmo que seja perseguido, mesmo que seja zombado. Porque o Senhor Jesus falou que aquele que é perseguido por causa do meu nome já tem a coroa da vida, já tem a eternidade segura. E o Espírito de Deus repousa nele. Assim fala a palavra do Senhor. Então, e Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Bom, o milagre levou a que o homem comentasse isso com múltiplas pessoas. Essa cura, ela foi muito falada. As pessoas começaram a procurar a Jesus. Certamente muitos leprosos escutaram do feito e falaram: vou lá, eu tenho fé, o Filho de Deus está lá, eu vou me entregar a Ele e vou receber cura instantânea. E as multidões começaram a cair atrás de Jesus. Mas Jesus fazia uma coisa: Ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, meus queridos,
diante da grande mobilização das multidões para receberem curas das mãos de Jesus, ele deixou os lugares públicos e retirou-se para lugares solitários, a fim de orar. Jesus dava mais importância à oração do que ao sucesso no ministério. Preferia a intimidade com o Pai aos holofotes da fama. Tinha mais deleite na presença do Pai do que no frenesi das multidões. Fritz Heinecker escreveu: tornando-nos escravos do trabalho e, por consequência, escravos deste mundo, quando não oramos, quando não temos horas de solidão com Deus, quando não levamos uma vida de oração como Jesus. Unicamente na oração nós nos destacamos acima deste mundo, elevando-nos acima de nosso miserável eu. Unicamente na oração temos Deus. Então, meus queridos, hoje vemos na igreja muitos irmãos, muitas irmãs, muitas lideranças, que eles preferem o frenesi das multidões, ser adorado, ser idolatrado, que se humilhar, que se afastar, que ficar na presença do Pai. Jesus aqui está dando uma lição para esse tipo de pessoas. Toda bênção que você dê a uma pessoa, já seja um milagre, uma cura, uma profecia, uma palavra, não vem de você. Lembre disso. Isso vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. De graça recebeste, de graça tem que dar. Então, nunca se glorie por uma obra que foi o Espírito Santo que fez. Então, seja como Jesus, afaste-se das multidões, porque Satanás, ele aproveita as brechas do orgulho que nós temos no coração. Então, quando você veja que te procuram e começam a falar muito bem de você, afaste-se, ora, pede a Deus experiência, pede a Deus sabedoria para continuar na obra do Senhor. O Senhor falou, não seja como os fariseus que jejuam e saem todo com os corpos demacrados para que vejam que está jejuando, ou não faça grandes orações no alto, lá nas praças, para que as pessoas vejam que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa religiosa demais. Tudo isso faz em privado ao Pai, porque aqueles já ganharam a recompensa do mundo, que é o aplauso do mundo. Mas você vai ganhar de Deus a recompensa divina. Então, meus queridos, lição do Senhor Jesus nesta passagem. Ele poderia haver se orgulhado, poderia ganhado fama, dinheiro, poderia haver criado até um exército para lutar contra os romanos, que era um desejo de grandes pessoas, era um desejo grande na época. Mas Jesus preferia se afastar e orar e estar na presença do Pai. Então, meus queridos, para concluir, esse milagre nos ensina que jamais devemos perder a esperança. Por maior que seja o nosso problema, por mais grave que seja a circunstância, por mais tenebrosos que sejam os nossos sentimentos, Jesus pode reverter a situação. Glória ao Senhor. Vamos orar?
Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por mais um dia de vida, para Te agradecer por mais um dia nos sustentando com Tua mão poderosa. Pai, eu peço para essa irmã, para esse irmão que nos está assistindo hoje neste vídeo, leva libertação, cura, leva salvação na casa deles. Age nos familiares que ainda não aceitaram o Senhor, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados dessa lepra espiritual que alastra hoje a sociedade. Pai, hoje reconhecemos que só o Senhor tem o poder de nos libertar. Pai, hoje reconhecemos ao Senhor como o nosso único Senhor e Salvador, como aquele capaz de nos afastar das nossas enfermidades. O Senhor se tornou doente para nos libertar, para nos sarar. E isso nós agradecemos todos os dias em oração. E que o orgulho não entre em nosso coração. Que nós possamos ter uma comunhão com o Pai, que nós possamos nos afastar daquelas multidões que nos bajulam e nos elevam, para que não aconteça o que acontece hoje com muitos irmãos. Pai, nós oramos pela vida deles e nós oramos porque abra o coração deles ao Senhor e sejam restaurados para que sejam mais parecidos a Cristo. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz por mais um dia aqui de estudo. Eu te exorto a compartilhar esta palavra para que muitos sejam libertos. Porque não é obra minha, é obra do Espírito Santo que hoje ministrou aqui. Eu simplesmente fui um instrumento de Deus para te encorajar, para te orientar a fazer o mesmo. Aproveita a graça que hoje temos. Leva esta palavra para aqueles que estão em trevas e que se entreguem ao Senhor Jesus para que a sua vida seja curada da lepra espiritual. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.